Olá, bom dia, boa tarde a todas as pessoas presentes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à sessão de perguntas e respostas de hoje sobre a chamada aberta para projetos colaborativos que farão parte do Ano da Cultura Brasil-Reino Unido 25-26. Meu nome é F. Borac, sou a Head do Ano de Cultura Brasil-Reino Unido no British Council e estarei conduzindo a sessão de hoje ao lado do meu colega Rafael Ferraz, o Head Arts do British Council Brasil, e com boas-vindas do diretor do British Council Brasil, Tom Birtwistle. Contamos também com a presença da nossa colega Amanda Alves, que estará nos apoiando ao longo da sessão, organizando e encaminhando suas perguntas. Eu sou, para questões de acessibilidade, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto e uso óculos e estou usando uma blusa colorida. O nosso objetivo hoje é apresentar os detalhes da chamada aberta e esclarecer suas dúvidas, proporcionando o máximo de clareza possível. Eu gostaria de compartilhar algumas orientações sobre as perguntas e participação. Por favor, enviem suas dúvidas em qualquer momento através da caixa de perguntas e respostas. Além da pergunta, mencione somente nome, país e organização que representa. Recomendamos que evitem compartilhar dados pessoais durante a sessão. Respondemos o máximo de perguntas oralmente, porém, as perguntas que não tivemos tempo de responder serão respondidas e incluídas no documento Perguntas e Respostas, que constará no regulamento da chamada para posterior conferência. Nosso compromisso é garantir uma experiência positiva para todos em conformidade com a política de salvaguarda do British Council. Pedimos, gentileza, que as perguntas sejam formuladas de maneira respeitosa e construtiva. Suas contribuições são extremamente valiosas para nós e buscamos criar um ambiente aberto, inclusivo e colaborativo. Sobre a sessão será conduzida em português, mas oferecemos interpretação simultânea para inglês. Para acessá-la, clique no botão de interpretação localizado no canto inferior direito da sua tela e selecione a opção inglês, ou 3 pontinhos. A duração prevista da sessão é de 1 hora. Informamos que essa sessão será gravada e estará disponível em inglês e português no canal do British Council YouTube. A gravação também contará com a língua de sinais. E agora, para a abertura dessa sessão, gostaria de chamar o diretor do British Council no Brasil, Tom Birtwistle, para a fala inicial. Agradecemos novamente por estarem aqui e desejamos uma ótima sessão. Tom, fique à vontade. Obrigado, Efi. Bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Eu sou Tom, diretor do Conselho Britânico aqui no Brasil. Faço parte da equipe que está realizando o Ano da Cultura. Sou um homem branco, sem cabelo, vestindo uma camisa branca e uma jaqueta preta. Em uns minutos, minha colega Rafael explicará o conceito do Ano da Cultura com mais detalhes, mas quero apenas falar um pouco mais sobre o objetivo central da iniciativa. Primeiramente, sabemos da centralidade da cultura para a vida em nossos dois países. Também sabemos que as pessoas no Brasil e no Reino Unido são apaixonadas por muitas das mesmas coisas. Mas a verdade é que o conhecimento das culturas um dos outros poderia ser mais forte do que é. Queremos ajudar as comunidades artísticas de ambos os países a fazer o que é natural para vocês, a colaborar e criar juntos. É para isso que serve esta chamada aberta, uma oportunidade de desenvolver novos trabalhos, novos projetos que tenham uma criatividade britânica e brasileira em seu DNA. Espero que os temas e o conceito do Ano da Cultura oferecem a vocês muito espaço criativo para explorar. Estamos ansiosos para encontrar novas perspectivas sobre as grandes perguntas
que eles levantam. A única coisa mais que gostaria de mencionar é que vocês pensem sobre onde seus projetos serão exibidos, porque queremos que todas as partes do Brasil e todas as partes do Reino Unido participem e se conectem como trabalho. Afinal, muito obrigado pelo seu interesse. Esperamos que muitos de vocês se inscrevam. Boa sorte. Tchau. Agora para você, Rafael. Obrigado, Tom. Olá, bom dia aos que estão no Brasil, boa tarde aos que estão no Reino Unido. Eu sou Rafael Ferraz, eu sou Head de Artes do British Council no Brasil. Eu sou um homem pardo, de cabelos curtos escuros, barba grisalha. Eu estou vestindo um óculos de armação preta e uma camisa rosa clara. O British Council, acho que é importante a gente começar contextualizando o que é o British Council, né? Que é a Organização Internacional do Reino Unido para a Promoção de Relações Culturais e Educacionais. E o Ano da Cultura Brasil-Reino Unido é uma iniciativa bilateral conduzida pelo British Council e pelo Instituto Guimarães Rosa, que, por sua vez, é o órgão do governo brasileiro responsável pela diplomacia cultural, para fortalecer a amizade e os laços culturais entre o Brasil e o Reino Unido. As atividades da programação vão acontecer entre 1º de agosto de 2025 e 30 de junho de 2026, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento dos setores culturais dos dois países. A gente está convidando organizações de ambos os países a participar dessa chamada aberta, contribuindo para a construção de um programa de atividades culturais que seja, ao mesmo tempo, vibrante e significativo e que possa representar o melhor da criatividade e da diversidade dos nossos dois países. Assim como o Tom já mencionou, mas eu gostaria também de expandir, os objetivos centrais do Ano da Cultura são promover o desenvolvimento sustentável, a inclusão social, a democratização e a descentralização do acesso e da fruição às atividades do Ano da Cultura. Né? Então, levar as ofertas, as oportunidades para além dos grandes centros. A gente também visa construir parcerias, redes, conexões sólidas e duradouras entre artistas, profissionais e instituições culturais do Brasil e do Reino Unido, que possam existir para além do Ano da Cultura, impulsionando as indústrias criativas das duas nações. Sobre a chamada aberta especificamente, os objetivos são promover novas conexões, intercâmbios, colaborações de longo prazo entre o Brasil e o Reino Unido, por meio dos projetos que serão selecionados. Incentivar abordagens inovadoras para as questões culturais e sociais contemporâneas, por meio de colaborações artísticas, e oferecer oportunidades para diferentes expressões culturais no Reino Unido e no Brasil. É importante enfatizar que ainda que todos os projetos que serão selecionados nessa chamada vão fazer parte da programação oficial do Ano da Cultura Brasil-Reino Unido. Próximo slide, por favor, Lili. Next slide, please, Lili. Eu vou falar agora sobre o conceito e os pilares temáticos, né, do ano da Cultura. A gente vai olhar para o futuro, né? O Ano da Cultura Brasil-Reino Unido quer olhar para o futuro, aprendendo, claro, com o passado, valorizando nossas heranças e experiências, para entender como as artes e a criatividade humana podem responder aos desafios contemporâneos e criar oportunidades e soluções para o nosso futuro. E foi a partir justamente da urgência em se pensar a nossa presença no planeta e da ideia de que na Terra tudo está em movimento, em interação dinâmica, e que seus fluxos de tempo, de pessoas, da natureza, fluxos de informação, regem o ritmo da vida, e chegamos ao conceito de fluxos, como um conceito central do Ano da Cultura. O Ano da Cultura vai usar esse conceito para explorar como essa multiplicidade de movimentos e intercâmbios molda nossas culturas e impulsiona a nossa criatividade. E, além do conceito, o programa vai se concentrar em 5 pilares temáticos, com o propósito de orientar a curadoria do Ano da Cultura, mas também inspirar os projetos dessa chamada aberta. Então, a gente vai ter Cultura e Clima, que explora como as artes podem responder
responder, sensibilizar e desenvolver soluções e abordagens para a emergência climática. Cultura e Lugar, que é sobre a manifestação cultural circunscrita a um território ou a espaços públicos, e também sobre o papel do território para o desenvolvimento do potencial criativo de uma comunidade, e também sobre a contribuição do planejamento urbano para o desenvolvimento sustentável e criativo. O terceiro pilar é Cultura e Vozes, e é basicamente, especificamente sobre diversidade e representatividade. Abrir espaço para vozes diversas e dar visibilidade para grupos historicamente minorizados ou subrepresentados. Cultura e Tecnologias, terceiro pilar, quarto pilar, na verdade, perdão. Esse pilar aborda a nossa relação com a tecnologia, como ela afeta o processo criativo e o fazer artístico, as oportunidades e desafios das novas mídias e da inteligência artificial. Mas a gente também quer, claro, abordar outras tecnologias que venham de outros conhecimentos, de saberes ancestrais e que possam oferecer antigas soluções para novos desafios. E, finalmente, a cultura e alegria, que a gente acredita que, para além do caráter ativista e de resistência das artes e da cultura, que são muito importantes, claro, aqui a gente quer destacar também o poder celebrativo, festivo, ritualístico, pensando em como a alegria coletiva e as experiências compartilhadas podem fortalecer o senso de comunidade e a identidade cultural, como a experiência, por exemplo, do carnaval, das festas populares e dos festivais. Bem, como eu falei, esses pilares temáticos têm o objetivo de orientar a curadoria e inspirar vocês no desenho dos projetos. Então, é fundamental que as propostas estejam alinhadas a pelo menos um desses pilares. F, passando para você. Obrigada. Próximo slide, por favor. Então, agora começamos praticamente sobre a Open Call em si, quem pode participar, né? A chamada ela está aberta a uma ampla gama de organizações no Brasil, no Reino Unido, e sem restrições quanto ao porte, né? Isso inclui instituições como festivais, museus, teatros, organizações artísticas, comunitárias, instituições culturais e outras. No Reino Unido, artistas também poderão participar. No entanto, é fundamental que todos os projetos inscritos envolvam pelo menos uma parceria entre um parceiro do Brasil e um parceiro do Reino Unido. Portanto, aqui estão os detalhes. Na primeira fase, o que é necessário? É necessário que os parceiros concordem aonde será a entrega do projeto, onde o projeto será realizado. Então, por exemplo, para projetos realizados no Brasil, a inscrição e o contrato deverá ser feito através de uma organização brasileira sem fins lucrativos com o CNPJ. É obrigatório incluir um parceiro do Reino Unido na colaboração. Para projetos realizados no Reino Unido, a inscrição e o contrato com o British Council deverá ser uma organização sem fins lucrativos e com um profissional das artes registrado também no Reino Unido. As inscrições individuais são permitidas apenas para o Reino Unido. Para projetos realizados em ambos os países, nós queremos também a contribuição de dois simultaneamente, a inscrição deverá ser feita por uma organização brasileira sem fins lucrativos. O porquê disso é que justamente nós temos uma natureza jurídica dentro do Brasil que nos permite a fazer esse contrato com organizações sem fins lucrativos. Existem algumas perguntas que já chegaram até nós, por exemplo, podemos inscrever projetos em parceria com instituições que não são do setor cultural ou sem fins, ou com fins lucrativos? O proponente principal, no caso, deverá ser uma organização sem fins lucrativos, né, principalmente no Brasil. Então, portanto, sim, é possível, porém, se for no Reino Unido, é desejável que seja com esse parceiro. Organizações que já participaram de outros programas do British Council ou, né, de do Instituto Guimarães Rosa podem se inscrever novamente? Sim, né, a chamada está aberta e disponível para todos, inclusive aqueles que já participaram de programas anteriores do British Council, né? Atentar somente à entrega do projeto onde será feito. Próximo slide, por favor. Felipe.
Obrigada. Então, e agora vamos abordar os requisitos dos projetos, né? Primeiro, sobre a questão da parceria. Para participar, é obrigatório ter pelo menos um parceiro no Brasil e um parceiro no Reino Unido. Essa parceria deve ser formalizada através de uma carta de parceria que está disponível para download no site do British Council, tanto em inglês quanto em português. Essa carta precisa ser assinada e enviada no campo de formulário da inscrição. Algumas perguntas que chegaram. Posso me inscrever sem um parceiro no Brasil ou no Reino Unido? Não, infelizmente não. Esse é um projeto de colaboração entre os dois países, portanto, é imprescindível que o projeto inclua a parceria entre as organizações de ambos os países. Além disso, é importante anexar a carta de parceria. O que acontece se não conseguimos um parceiro antes do prazo de inscrição? Infelizmente, não é possível inscrever o projeto sem uma parceria formalizada antes do prazo final. A presença de um parceiro no outro país e a submissão da carta são requisitos obrigatórios para elegibilidade. Há algum apoio ou orientação para encontrar parceiros no Brasil ou no Reino Unido? Sim. Caso precise de algum apoio para identificar parceiros no Reino Unido ou no Brasil, recomendamos que entre em contato conosco através do e-mail disponível no site oficial do programa. Nós vamos, inclusive, compartilhar que é o UK Season. Uma outra pergunta também, é possível escrever o projeto sem uma parceria formal e apresentar a carta posteriormente? Não, é imprescindível que a carta de parceria seja incluída no momento da inscrição. Essa exigência garante que os projetos tenham colaborações estabelecidas e alinhadas desde o início, fortalecendo o impacto cultural e o cumprimento dos objetivos da chamada. Agora, sobre o formato da entrega, né? Aceitamos projetos de todas as linguagens artísticas, incluindo propostas interdisciplinares. Importante também considerar a inclusão de grupos subrepresentados ou com pessoas de diferentes gêneros, com necessidade de acessibilidade, para tornar o projeto mais inclusivo. Quais são as linguagens artísticas aceitas nessa chamada? São todas as linguagens, são aceitas, sem limitações específicas, para garantir que nenhum tipo de expressão seja deixado de fora. Nós não listamos, porém todas são bem-vindas, principalmente por projetos interdisciplinares, né? E que tipos de projeto nós podemos inscrever? Então, ele pode ser presencial, digital ou híbrido. Para o formato presencial, ele envolve atividades realizadas fisicamente, permitindo uma interação direta entre artistas, parceiros e o público. Esse formato é ideal para experiências imersivas, como performances, exposições, oficinas, e que a presença física agrega valor único. Uma pergunta que chegou é necessário especificar a localização onde o projeto será entregue? Sim, existe um campo dentro do formulário, né, com detalhes sobre a localização planejada, que pode ser em uma cidade ou em várias cidades, né, ou em diferentes espaços culturais. Podemos centralizar as atividades e realizá-las em diferentes regiões do Brasil ou do Reino Unido? Sim, é possível. Projetos que promovam alcance regional ou engajamento em várias localidades são incentivados, né? Nós gostaríamos de descentralizar, dar uma oportunidade tanto a todos os países do Reino Unido quanto às regiões do Brasil. Se inicialmente planejamos um formato presencial, podemos adaptar para o digital ou híbrido posteriormente? Se o seu projeto for selecionado, qualquer alteração no formato deverá ser previamente discutida e aprovada pela equipe do programa. O formato híbrido deve obrigatoriamente incluir elementos simultâneos de ser presencial, e digital? Sim, o formato híbrido exige que os elementos presenciais e digitais aconteçam simultaneamente. Isso significa que atividades devem ser planejadas para integrar ambos os formatos de forma coordenada, ampliando o alcance e garantindo a participação tanto presencial quanto remota. Obrigado, F. Próximo slide, obrigado, Miguel. Então, vou falar um pouco sobre os recursos, né, dessa chamada aberta. A gente tem basicamente duas faixas de aporte, dependendo do tipo de projeto, né? Uma faixa com um aporte de 50 mil libras ou 364 mil reais,
de acordo com o câmbio atual. E esse recurso é para apoiar projetos mais focados, geralmente liderados por organizações menores ou mais jovens e com menos experiência com colaborações internacionais. Essa faixa ideal para propostas que buscam explorar um único pilar temático do programa, dos que eu apresentei ainda há pouco, que pretendam criar um impacto significativo sem demandar recursos além da capacidade operacional da própria organização. E propostas também desejam iniciar conexões internacionais e fortalecer parcerias entre Brasil e Reino Unido. Há possibilidade também de incluir no seu projeto uma visita de planejamento, dependendo da natureza do projeto e da proposta, e também dependendo de onde o projeto vai ser realizado. E essas visitas são para projetos presenciais ou híbridos, e você pode considerar essa visita antes da implementação, como, por exemplo, reuniões com parceiros locais no país de execução, com o objetivo de reconhecimento do espaço ou do local onde as atividades vão acontecer, também para ajustes operacionais que garantam a viabilidade do projeto, né? E o critério para a visita de planejamento deve ser realizada por uma única pessoa e está claramente justificada no corpo e no orçamento, e refletida no orçamento do projeto. A segunda faixa de aporte é de 100 mil libras, ou 729 mil reais, e o objetivo é financiar projetos de maior escala, de maior complexidade, liderados por organizações com histórico comprovado de gestão de projetos complexos e com experiência em colaborações internacionais, além da capacidade, claro, dessas organizações de gerenciar iniciativas amplas e orçamentos maiores. Essa faixa é ideal para propostas que buscam explorar mais de um pilar temático ou cruzamento entre pilares temáticos, tem como objetivo gerar um impacto amplo e duradouro, com resultados que beneficiem diferentes comunidades e públicos do projeto, e que incluam também estratégias consistentes e criativas de comunicação, para maximizar o impacto, o engajamento, tanto no presencial quanto no digital. As visitas de planejamento também são consideradas para projetos que se apliquem para essa faixa de aporte, e é sugerido, então, que essa visita também seja antes da implementação, com basicamente os mesmos critérios, né? A reunião com parceiros locais no país de execução, reconhecimento do espaço ou do território onde as atividades vão acontecer, e também para ajustes operacionais. E a gente também solicita que essas visitas sejam feitas e realizadas apenas por um integrante da equipe e que elas, claro, estejam também justificadas no corpo do projeto e refletidas no orçamento da proposta. Obrigada, Rafa. O próximo slide, nós vamos falar sobre a questão, sobre os critérios, né, de seleção, que acho que são muito importantes, né? Então, o primeiro são 3 critérios muito importantes. O primeiro são os objetivos, as atividades e viabilidade, 40%, mas vocês podem ver que dentro do termo de referência, nós damos 40% são correspondentes a 40 pontos, né? Totalizando com o segundo de parceria, contribuição, 40, e inovação, diversidade e sustentabilidade, 20, no total de 100%, 100 pontos, né? Então, o que nós vamos avaliar, né? Essa categoria dos objetivos, atividades e viabilidade concentra-se no planejamento e na execução do projeto. Então, o que nós estaremos avaliando? O alinhamento com os objetivos da chamada aberta. Queremos ver, né, como o projeto se conecta diretamente aos 5 pilares temáticos do programa, ou a um, né, dependendo da faixa que você for aplicar, garantindo que ele contribua para as metas gerais do Ano da Cultura do Brasil e Reino Unido. O foco temático e alinhamento é muito importante. O projeto precisa demonstrar uma abordagem clara e bem desenvolvida em relação ao tema escolhido. Então, a cada tópico, 10% seriam 10 pontos. A viabilidade das atividades e dos objetivos é importante para avaliarmos se o que foi planejado é concreto, né? Tanto em termos de execução quanto de resultados esperados. A execuibilidade do cronograma e orçamento é essencial que o projeto seja financeiramente viável e que
o cronograma seja executável dentro do prazo estipulado. Então, projetos com prazos e custos poucos claros terão dificuldade de avançar nessa seleção. No requisito, na parte de parcerias, contribuição e legado, com 40%, nessa categoria, vamos dizer assim, avaliaremos a parceria, a proposta, o impacto do projeto ao público e comunidades, né, com alguns pontos-chave. A força e a relevância da parceria é muito importante, pois o projeto deve demonstrar como a colaboração entre Brasil e Reino Unido agregará valor à iniciativa. Parcerias estratégicas são essenciais para o sucesso da proposta. Impacto na comunidade e no público. Como o projeto criará um impacto positivo e significativo? Seja por meio do alcance local, nacional ou internacional, queremos ver uma conexão clara com os públicos beneficiados. A sustentabilidade ao longo prazo também é importante, né? Que para que o projeto deixe um legado para parcerias duradouras e um impacto contínuo nas comunidades envolvidas. E a documentação, compartilhamento desses resultados é muito importante. Queremos que os impactos do projeto sejam bem documentados e divulgados, ampliando o seu alcance e aprendizado. E também sobre a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, né? Por fim, essa categoria avalia aspectos mais criativos, inclusivos, inovadores, né? Com abordagem inovadora, onde estamos buscando propostas que apresentem ideias novas, originais e que desafiem abordagens tradicionais. A promoção da equidade, da diversidade, da inclusão é importante, pois queremos projetos que incluam e deem espaço a vozes subrepresentadas, promovendo a inclusão de diferentes comunidades. A sustentabilidade ambiental, é importante que os projetos considerem práticas que minimizem o impacto ambiental e promovam a conscientização sobre o tema. E acessibilidade e engajamento com as audiências diversas, projetos, né, que sejam acessíveis, diferentes aos públicos e que engajem comunidades diversas com maior relevância. É importante dizer, né, que todos os projetos de todas as faixas devem demonstrar um forte alinhamento com os pilares temáticos do Programa da Cultura, né? É importante reforçar o impacto cultural do projeto, mostrar como as artes e a criatividade podem contribuir para debates contemporâneos e conectar comunidades, fomentar e diversificar e promover soluções inovadoras. Considerações finais, né? É muito importante, antes de começarmos o Q&A agora, das perguntas, existe um termo de referência que poderá ser feito para o download no site do British Council, tanto em português quanto em inglês, né? Toda essa documentação está disponível já. Existe também um documento espelho de perguntas da chamada, que poderá também ser para download. As dúvidas serão respondidas até 5 de janeiro. Nós vamos responder no prazo, temos um prazo de 48 horas ou até 72 horas para poder responder as perguntas, mas até 5 de janeiro é o prazo. As inscrições, muito importante também dizer, que são até o dia 10 de janeiro. Né? E qualquer informação, por gentileza, entrar em contato conosco através do e-mail aqui presente. Obrigada. Agora vamos para a sessão de perguntas. Eu acho que a maioria das perguntas é sobre a natureza das organizações que podem se aplicar e sobre essas questões de personalidade jurídica e tudo. Eu acho que vale a pena a gente reforçar de uma maneira geral, né, a elegibilidade da chamada aberta, quem pode se aplicar tanto do lado do Brasil quanto do Reino Unido. Né? Do lado do Brasil, em função da constituição jurídica e da atuação do British Council no Brasil, o contrato necessariamente deve ser com uma organização sem fins lucrativos, com o CNPJ devidamente registrados e, claro, com atividade fim para a área cultural e a área artística. Aplicações e submissões individuais ou CNPJs sem fins lucrativos, infelizmente, não podem ser considerados em função da nossa natureza jurídica.
Isso se a atividade acontecer no Brasil. Se a atividade principal e a apresentação dos resultados acontecer no Reino Unido, novamente, organizações, de uma maneira geral, organizações culturais, profissionais ou até artistas individuais, devidamente registrados no Reino Unido, podem se inscrever, porque esse contrato vai ser realizado no Reino Unido. Então, existe uma flexibilidade um pouco maior nesse sentido. Agora eu vou começar a ler, vamos começar a ler aqui algumas perguntas. Uhum. Você quer começar? A gente já tem algumas perguntas aí que a Amandinha já mandou para a gente. Temos uma pergunta aqui, Matheus. Entendi que somente organizações sem fins lucrativos poderão receber o subsídio no Brasil. Essa organização precisa ser proponente? Sim, a resposta é sim, né? Justamente, eu acho que é muito importante enfatizar para a organização. A primeira pergunta é sempre fazer aonde o projeto será realizado, né? Se o projeto for realizado no Brasil, sim, o proponente deverá ser uma organização sem fins lucrativos. Uhum. É necessário que ela seja indicada no ato da inscrição? Sim, no ato da inscrição já está exatamente perguntando, inclusive pergunta o CNPJ, o qual pertence à organização, né? Podemos associar a ela posteriormente? Eu não entendi essa parte, mas eu acredito que a pergunta seja você aplicar para uma organização, sendo uma organização não, sem fins lucrativos, e depois estar acoplada a essa organização. Eu acho que essa pergunta precisa ser um pouco mais, talvez, elaborada, mas eu vou deixar isso para o Rafael responder. O que eu entendi é se a proposta pode ser submetida por uma organização com fins lucrativos no Brasil e depois essa organização, como proponente, se associar a uma outra sem fins lucrativos. Aí, nesse caso, a resposta é não, né? Vocês vão perceber pelo formulário de inscrição que no ato da inscrição você já tem que definir quem é o proponente e incluir as informações jurídicas, né? Incluindo aí o CNPJ, informando se é sem fins lucrativos, né? A gente, claro, também faz essa checagem posteriormente. Então, se eu entendi corretamente a sua pergunta, Matheus, a resposta é também não. Então, tem uma pergunta também, né, para a gente variar aqui, dos nossos colegas do Reino Unido. Can existing partnerships of UK-based in Brazil-based organizations apply, or does it have to be a new partnership? Não. I'll answer in Portuguese because of the translation. Não, a parceria ela pode ser nova, inclusive nós incentivamos novas parcerias, eu acho que é muito importante isso, ou parcerias já existentes, né? É muito importante que nós estamos abertos às novas parcerias também. Se já existe um histórico de colaboração e essa oportunidade é conveniente para essa colaboração, como o desenvolvimento de um projeto ou implementação de projeto, sim, é claro que a parceria existente pode se materializar como uma proposta, mas também parcerias novas, através de um mapeamento novo e identificação de novas parcerias e novas ideias também são muito bem aceitas. É uma pergunta muito interessante, que eu acho que deve ser de várias, né? Se uma organização pode estar envolvida com mais de um projeto, né? Sim, é possível, né? Por exemplo, uma organização aqui no Brasil, com duas organizações no Reino Unido, ou vice-versa, ou com vários projetos, sim. Depende exatamente de como o projeto será implementado. Por isso que a primeira pergunta é sempre válida: aonde será feita, realizado o projeto, né? Tem uma limitação de quantidade de parceiros? Não, né? Nas cartas de anuência da Inglaterra precisam ser em português ou podem ser em inglês? Novamente, aonde o projeto será realizado, a inscrição, no caso o proponente, irá responder de acordo com a língua. Então, por exemplo, se a entrega do projeto é no Brasil,
A inscrição será feita em português, né, dentro do formulário, e a carta nós temos ela em português para download, parcerias. Aqui. É claro que sempre essa quantidade de parceiros, ela tem que refletir uma consistência dentro do projeto, mas também uma coerência, né? Não necessariamente você se associar a vários parceiros ou organizações ou a profissionais pode ser benéfico para o seu projeto. Isso tem que fazer sentido dentro da sua proposta, assim, não pode ser basicamente para você dar um corpo maior à sua proposta. Isso tem que fazer sentido dentro da linha de pensamento, das ideias da construção da proposta. É uma pergunta interessante sobre universidades, nós não fizemos highlight, mas assim, podem ser parceiros da inscrição? Podem sim. Né? Várias universidades, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Né? Portanto, que essa universidade esteja, de alguma forma, constituída como uma organização sem fins lucrativos. Algumas universidades, por exemplo, têm fundações, né, que são, às vezes, braços executivos das universidades e que podem, então, se constituir como proponente, né, no caso da própria universidade não ser uma entidade sem fins lucrativos. Deixa eu ver aqui, estão chegando outras perguntas também. Pode uma instituição ou indivíduo ser parceiro de mais de um projeto? Então, no Reino Unido, o indivíduo pode, né, um artista, o que a gente chama de arts practitioners, poderá se inscrever como proponente principal. E aí, novamente, a questão aonde o projeto será realizado. Mas a resposta é sim. Né? Outra pergunta aqui, se a parceria, organizações no Reino Unido, por exemplo, um coletivo, a Group of Artists in Brazil, poderão fazer a parceria? Sim, é possível sim. Né? Mas aqui tem uma pergunta que eu vou ler em inglês. Né? Within the guidance for the fund, there is a mention for implementation plan. Can I please ask whether this is to submit information, additional information, and that this need can be referred to through section C, or whether it's expected that the plan is spoken of as a result responses to question in section C. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas assim, sobre, né, sobre a implementação, sim, a resposta é sim, pode colocar no section C e como resultado das respostas, sim. Uhum. Existe tempo mínimo de existência para organizações brasileiras possam se candidatar? Não, não é necessário. Uhum. E aí, nesse caso, para organizações mais jovens ou com menos experiência, eu diria que a faixa de aporte menor seja mais adequada, né? Devido aos critérios que eu já apresentei, que vocês também podem conferir no regulamento do edital. Uhum. E aí, né, com base nessa pergunta, né, como podemos decidir entre realizar a inscrição para o budget de 50 ou 100? É a grande questão que a gente conversou internamente. É possível inscrever dois escopos diferentes do mesmo projeto? Uma versão que caiba em 50 e outra em 100? Eu diria que assim, é permitido, mas eu diria que você deve encontrar a proposta ideal do seu projeto, né? É claro que você consegue adequar, de repente, o formato e as entregas do projeto, mas eu imagino que exista um formato ideal desse projeto, né? E aí eu diria que, até para efeito de avaliação, que você submeta a proposta, a melhor proposta, né? Na perspectiva do proponente, claro. A questão de in-kind, né? Eu acho que é importante, sim, não é obrigatório, né? A questão, o in-kind para parceiros, mas se o parceiro tem, se a proposta tem in-kind,
Sim, exatamente. Né, para aumentar impacto, para aumentar escopo, para aumentar a entrega, para aumentar o alcance. Sim, bem vindo. A carta da parceria deverá ser entre artista residente no Reino Unido e proponente do projeto no Brasil? Sim, a resposta é sim. Né? É muito importante porque todos, né, os parceiros estejam envolvidos, estejam cientes exatamente da responsabilidade de cada um. É importante dizer que fazer uma referência a uma pergunta anterior é que se você tiver mais de um parceiro envolvido no projeto, diretamente envolvido, e tem uma participação consistente que você menciona como um parceiro direto, você também precisa, então, de cartas de anuência, né, desses outros parceiros. Uhum. Aqui uma pergunta muito interessante do UK. Are you interested in projects that involve artists and scientists working together on climate themes? And would the Brazilian applicant be able to be a science department of university? Yes, yes, é muito interessante. Does this count as not a non-profit organization? Yes, it does. Não as universidades são consideradas sem fins lucrativos. So the answer is yes. A resposta é sim. Né? A questão do edital, ele diz assim que é um pouco vaga em relação ao período de execução. Sim, nós deixamos ele bastante amplo, porque a ideia é que os proponentes tenham, né, os projetos colaborativos tenham um tempo, né, maior para poder planejar, fazer a visita de planejamento, porém, a ideia é que comece no próximo ano e que a entrega seja até junho de 2026. Idealmente, seria a partir da entrega de agosto de 2025 até junho de 2026, né, o timeline para a execução. Tem outra pergunta aqui. Tem uma da Kátia, da FGV, Ela pergunta sobre se é possível apresentar projeto de pesquisa sobre históricos artistas, intercâmbio. Sim, projetos de pesquisa de cunho artístico-cultural são bem aceitos, claro, mas a gente também acha interessante que você inclua na sua proposta componentes de apresentação dessa pesquisa, se for possível, se ela for concluída, claro, dentro do período do período da proposta do projeto. Se sim, se essa pesquisa se conclui, é interessante também que você inclua esses componentes de apresentação, de divulgação, difusão dos resultados da pesquisa dentro do possível. É uma pergunta interessante aqui também. Can we apply for additional, no caso, né, a organização, o artista, apply for, aplicar, né, para recursos adicionais, né, além do que a gente tem, né, do nosso recurso? Sim, a resposta pode. É importante até colocar dentro da planilha e como explicar exatamente da onde virá esse recurso, mas é muito bem-vindo. A composição, se há composição de recurso, ou se há previsão, ainda que não confirmada, há previsão de composição de recursos adicionais, é importante que a proposta informe isso e que traga exatamente o que o aporte desta chamada aberta vai cobrir, que elementos do projeto maior o nosso aporte vai cobrir, mas também dá um panorama geral sobre o que é o projeto como um todo e também qual é o valor do projeto geral, para a gente entender qual é a nossa contribuição, mas também a execuibilidade desse projeto dentro do nosso aporte, mas considerando um aporte maior também. Uma pergunta interessante que sobre os requisitos importantes, se poderíamos explicar um pouco melhor se todos os projetos exigirão interpretação entre inglês e português para garantir uma clara comunicação e compreensão entre os parceiros e o público. Sim, isso é essencial, é muito importante de que, caso os parceiros não falem o idioma ou tenham alguma certa dificuldade, é imprescindível inserir esse requisito dentro da planilha de custos. Especialmente considerando que
no Brasil existe uma barreira linguística muito grande, e pensando que a gente quer ter uma abordagem inclusiva, né, para essa chamada aberta e para os projetos que vão ser selecionados, então, sim, a gente precisa garantir que a comunicação seja clara, mas que também seja horizontal entre todos os participantes do projeto, não só durante a fase de colaboração, de desenvolvimento, mas também durante a implementação e a entrega. Uhum. É uma pergunta também, novamente, sobre o período. Nós, como eu expliquei, o período é flexível, porém, idealmente que seja a partir da entrega de agosto, né, de 2025 até junho de 2026, 30 de junho de 2026, né? Tem muita pergunta, gente. Eu estou tentando aqui pegar porque não para de chegar e ver para não serem repetitivas, né? O que, né, what does delivery mean? Quer dizer, é entrega mesmo, onde o projeto será realizado, né? Por exemplo, se nós temos um grupo participando com conteúdo híbrido, né, com criação no Brasil, conta como Brasil, ele é híbrido, ele será híbrido quando tem a realização, né, presencial e também online. Então, poderá ser feito um webinar ou, sei lá, né, algum evento online e também presencial, né? É isso que nós contamos como híbrido. E aí acho que esse elemento presencial que vai definir onde o projeto vai ser realizado e que proponente ele precisa ter, né? Se o seu projeto é híbrido e o elemento presencial do seu projeto acontece no Brasil, então seu território prioritário é o Brasil, então o proponente precisa ser uma organização brasileira, né? E vice-versa também. Então, todos os documentos, eles têm um link, aí a Amanda vai colocar o site, né, tanto em inglês quanto em português, né? A inscrição, inclusive, ela está em bilíngue, inglês, português. Então, todos os documentos, sim, estão disponíveis para download. E, por favor, leiam o termo de referência, é muito importante. Tem toda a parte da composicional do projeto, o qual você poderá ir passo a passo. Claro, vão surgir dúvidas, porém as dúvidas poderão ser enviadas para o nosso e-mail, né? A visita de planejamento deve ser incluída no orçamento total do projeto? Sim, se você planeja, né, não é compulsório, é uma sugestão. Sim, a resposta é sim. E ela não pode ser objeto de um pedido de financiamento adicional para o British Council ou Guimarães Rosa. É claro que você pode, como a gente já mencionou, ter composição de recursos externos e então você desonerar o seu orçamento desta chamada aberta com esse financiamento externo. Mas não pode ser, a gente não pretende oferecer um aporte adicional ou um aporte independente apenas para a visita de planejamento do nosso lado. Por exemplo, tem uma pergunta interessante sobre a questão dos pilares temáticos, né? Que é justamente se projetos pequenos, menores, né, podem ter mais de um tema temático. Tema pilar, é que eu estou com inglês e português, desculpa. Sim, sim, a resposta é sim. Inclusive, né, nós achamos muito interessante, né, que tenha envolvimento de mais de um tema, né, na proposta. Para faixa de aporte menor, é um alinhamento com pelo menos um dos pilares temáticos, né? É claro que isso tem que, se a sua proposta estiver objetivando a faixa de aporte menor e você quiser se alinhar com mais de um pilar, é claro que isso tem que fazer sentido dentro da proposta, ser coerente e também factível. Uma outra pergunta também, a questão do recurso, de 50 e 100 mil libras são aportes máximos? Sim, são aportes máximos que nós temos, né? O link desse vídeo do Q&A pode ficar disponível depois? Sim, justamente esse vídeo está sendo gravado e nós vamos disponibilizá-lo no canal do YouTube do Brasil e do Reino Unido e vamos fornecer o link para poder compartilhar, né?
O e-mail para solicitar possíveis parceiros é o mesmo e-mail que eu compartilhei. Nós vamos sugerir parcerias. É claro que vamos tentar atender a melhor gama possível. É muito difícil, acho que é a pergunta mais difícil, que é como encontrar um parceiro num outro país se você é um proponente novo, mas nós vamos ajudar da melhor maneira possível, né? É importante também dizer que a gente está deixando um prazo extenso de período de inscrição, de 2 meses, para que os proponentes, os parceiros, possam ter tempo justamente de fazer esse mapeamento, fazer esse estudo, né, de pesquisar qual seria a organização parceira mais ideal, buscar referências e tudo. Mais importante dizer que a gente não pode indicar parceiros, né? Não é papel nosso, a gente não pode fazer isso, até por uma questão de lisura e de compliance. A gente não pode indicar parceiros para o seu projeto, né? O que a gente tem são algumas referências de links através das páginas do British Council, que podem ajudar na pesquisa, e a gente pode receber esses questionamentos, essas perguntas por e-mail, claro, mas a gente não pode indicar parceiros. Isso é importante deixar muito claro. Tá. Uma pergunta interessante, no caso de apresentações teatrais, né, existe um número de apresentações pré-definido ou devemos sugerir esse número dentro do valor disponível? Sim, a sugestão é de vocês, o projeto é de vocês, então nós não interferimos com isso, né? Aqui, o que se espera do vídeo do YouTube de 2 minutos? Uma pessoa explicando o projeto ou imagens sobre as duas organizações? Eu acho que é uma explicação, uma breve explicação, né, mais assim, do seu entendimento de que forma o projeto irá ser contemplado em um dos países. Eu acho que isso é livre, assim, se você achar que incluir imagens de referência ou imagens, por exemplo, de outros projetos que a sua organização realizou para evidenciar a sua experiência, o seu histórico, tudo é válido, mas a ideia aqui é que você use esse vídeo para explicar melhor, apresentar melhor, de uma forma mais eloquente, para além né, do texto ali, que pode ser um pouco frio, você ter essa oportunidade de apresentar melhor o seu projeto, incluindo, claro, recursos audiovisuais. E retornando, porque é muito importante, né, as inscrições devem ser feitas em português e inglês, novamente, depende aonde o projeto for realizado. Se ele for realizado no Brasil, ou híbrido, ou tanto no Reino Unido no Brasil, será feito em português. Se ele for realizado somente no Reino Unido, ele terá a ser feito em inglês. Tá? O prazo não será prorrogado, gente. Importante aqui ter uma Isso. pergunta. A gente já está considerando o prazo total que a gente pode contemplar. Então, não contem que esse prazo será prorrogado, tá? Realizem suas inscrições com antecedência, façam um mapeamento de parceiros, façam as reuniões, façam os encontros, desenvolvam uma proposta com tempo. A gente está deixando 2 meses para um período de inscrições, não deixem para a última semana. Isso é uma prática, né? Então, assim, não deixem para a última semana. Façam com antecedência, porque esse prazo realmente não será prorrogado. Aqui existem instituições do poder público podem participar, podem, porém precisa de uma organização sem fins lucrativos com CNPJ. Né? Importante Uma dizer. fundação, né, uma associação ligada ao governo, você consiga evidenciar a ligação com essa entidade pública, mas precisa ser constituída, o proponente precisa estar constituído como uma organização sem fins lucrativos. Isso. E o projeto pode acontecer nos dois países em 2 etapas? Sim, né? Ele pode acontecer sim. Nós estamos recebendo assim muitas mensagens, muitas, então assim, e nós já estamos chegando ao final aqui do nosso webinar. Nós vamos responder todas as perguntas, vamos colocar todas as perguntas e respostas dentro de um formulário de perguntas e respostas para download. Existem outras perguntas também aqui que recebemos dentro do e-mail, mas eu gostaria de agradecer a todos aqui que participaram hoje, o tempo de vocês. Muito obrigada
E eu não sei se Rafa gostaria de falar alguma coisa a mais, ou o Tom, mas agradecer a presença de todos vocês. Então, só agradecer também, muito obrigado. Obrigado pela participação, pelo tempo que vocês dispuseram para estar aqui com a gente, por postarem suas perguntas. A gente vai endereçá-las todas no nosso formulário de perguntas e respostas, que já está disponível, mas que a gente vai atualizar a partir dessa sessão. Reforço que essa sessão estará disponível no canal do YouTube do British Council Brasil, em inglês e em português, nas duas versões, para que vocês possam consultar posteriormente. E a gente vai estar disponível durante todo esse processo até o dia 5 de janeiro. Então, por favor, não deixem também para mandarem suas perguntas por e-mail que a Amanda compartilhou com vocês e que vocês viram já na apresentação. Não deixem para mandar as perguntas na última hora, que a gente só vai ter condições de respondê-las até o dia 5 de janeiro. Né? Então, mandem suas perguntas, elas são bem-vindas. A gente quer que as propostas estejam o mais bem elaboradas possíveis, porém, a gente tem uma restrição, claro, temporal para a operação disso, então não deixem para a última hora e o prazo não será prorrogado. Então, gente, muito obrigada, uma boa tarde, um bom dia aqui para quem está no Brasil e uma boa application. Bom trabalho para Um bom vocês. trabalho para todos. Obrigada. Foi um Tchau, prazer. tchau. Até logo. Um prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.